Oi, meu nome é Amanda Lopes e eu queria compartilhar nesse domingo com vocês um pouco do que Deus tem me falado ultimamente. Em Joel 2, do 12 ao 17, Deus fala ao seu povo, ao povo de Israel, através do profeta Joel. E ele fala assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo e santifiquem a congregação. Congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém. Vamos orar para Deus abençoar essa mensagem, que seja falada à vontade dele. Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos a igreja, Senhor, está ansiosa, Pai, para ouvir a sua mensagem, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a sua igreja tem fome e sede de Ti. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor, que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Espírito Santo através de mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem vivido um tempo de que todo mundo tá em casa, todo mundo tá meio sem saber o que fazer por conta da pandemia, por conta do coronavírus. E eu sinto muito de Deus que Ele tá nos chamando para um momento de arrependimento, como igreja brasileira, como reino de Deus. A igreja já viveu esse momento de arrependimento muitas vezes ao longo da nossa história. E mais uma vez, Deus está chamando a gente para se arrepender. Diante de tudo que está acontecendo no mundo, a igreja deve ser a primeira a se posicionar com arrependimento, com coração contrito, com jejum, com oração. Do mesmo jeito que Deus falou com Joel, para ele posicionar o povo de Israel a fazer. A gente deve fazer hoje. Convocar a todos para uma assembleia solene. O que é uma assembleia solene? É um momento onde todos nós, sabendo que somos corpo, sabendo que somos igreja, devemos parar e orar todos juntos pelo que está acontecendo no mundo. Deus tem nos chamado para fazer isso. E Deus tem nos chamado para nos posicionar como igreja de Cristo, como nação santa, como povo escolhido. Ele tem esse chamado para nós. Bom, 3 pontos me chamaram a atenção nesse trecho de Joel. No versículo 13, Deus recomenda ao povo que rasgue o coração e não as suas roupas. Nessa fase que o povo de Israel estava passando, eles eram muito religiosos. Muitas coisas para eles não eram mais de todo o coração, eram só um costume. E um dos costumes que eles tinham era, quando estavam muito tristes, rasgar as roupas para demonstrar sinal de tristeza mesmo. E Deus fala para eles exatamente o contrário, que ele não queria um costume, ele não queria uma coisa externa, ele não queria um sentimento externo de arrependimento. Ele queria um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que fosse do coração. Ele queria que eles rasgassem os corações verdadeiramente, não só como um costume. Não só... Ele queria uma relação com eles de verdade. Não só ir à igreja, não só ir ao templo, não só dar ofertas por dar, mas realmente estar com o coração arrependido, estar com o coração contrito, estar com o coração aberto para o que Deus queria fazer na vida deles, para a mudança que Deus queria operar naquele povo.
além de ter essa relação entre o passado e o que a gente está vivendo agora, que a Bíblia sempre tem, né? Bom, nesse momento que a gente leu, Deus está falando através de Joel e chamando o povo a se arrepender. Em meio a uma crise, talvez parecida com o que a gente está vivendo agora, Deus está chamando o povo a se arrepender. Ele quer que a gente, como nação santa, como povo escolhido dele, nós sejamos os primeiros a se arrepender. A gente tem essa função. Ele nos chama sempre ao arrependimento, todos os dias. E nós, como povo de Deus, temos que tomar esse posicionamento. Como igreja do Senhor, a gente tem que tomar esse posicionamento de arrependimento, de promover jejuns, de convocar a congregação, de reunir as pessoas. E Deus tem nos chamado hoje para um arrependimento mundial, para um arrependimento da Igreja de Cristo em favor do mundo. Nós que temos esse dever e esse privilégio de ser intercessores pelo mundo. Então esse é o momento da gente se reunir como igreja e orar pelo que está acontecendo. Orar por todas as pessoas que estão morrendo, por todas as pessoas que estão morrendo sem Jesus. E esse é um momento muito difícil para missões, e é um momento muito difícil para todos os missionários que já estão em campo. E nós devemos, como igreja, orar por todos esses motivos. E nesse arrependimento que Deus queria chegar no povo, que Deus queria gerar no povo, Ele dá os passos de como chegar até isso, de como realmente fazer. No 15 está escrito assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. E que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Ele queria um jejum real, uma reunião solene. Ele queria que todo o povo estivesse unido em um só propósito, de interceder pelo que Deus estava querendo fazer naquele lugar. Ele queria arrependimento verdadeiro. E é isso que Deus espera da gente hoje. Com todas as situações que estão acontecendo no mundo, com tudo que está rolando e a gente às vezes não sabe o que fazer, Ele só quer uma coisa: arrependimento verdadeiro. Às vezes você vai pensar assim: mas eu não pequei. Mas a gente como igreja tem o poder de interceder pelo pecado do mundo. E é isso que Ele espera de nós. Não que a gente pense no nosso próprio pecado, mas no pecado do mundo como um todo. E gere esse espírito de arrependimento, porque através da gente, a começar de nós, o mundo vai ser atingido, o mundo vai conhecer a Cristo. Você pode ver que nesse trecho ele fala de todo mundo. Todo mundo tem essa missão de fazer Cristo conhecido, de promover arrependimento, de interceder pela nação. No versículo 16, Deus deixa bem claro que esse chamado é para todos. Todos têm um papel no plano de Deus. Todos têm. Esse chamado é para todo mundo. Tanto para o povo, para a congregação, para os anciões, para as crianças, para os que mamam no peito, para o noivo, para a noiva. É para todo mundo esse chamado. A missão de Deus para nós não é só para os pastores, não é só para as pessoas que trabalham na igreja. É para todo mundo. Orar, jejuar, se arrepender é para todos. E ele cita também, eu acho muito boa essa parte, ele cita o noivo e a noiva. O noivo e a noiva, eles acabaram de casar. Eles acabaram de construir sua casa. O foco principal deles, teoricamente, é construir a casa, ficar bem um com o outro, curtir estar o casamento novo, né? Mas Deus fala que não. Que o foco principal da vida deles deve ser conhecer Ele. E realmente se prostrar diante dele. A vida pessoal deles é importante para Deus, mas mais importante do que um ou outro é conhecer a Cristo. Então nós conseguimos ver que todos têm um papel no que Deus quer fazer. O chamado de Deus para arrependimento e para consagração é para todo mundo. No versículo... Ainda no capítulo 2, no versículo 28, nós conseguimos ver o que Deus quer como resultado da nossa consagração e da nossa devoção a Ele.
do nosso espírito realmente quebrantado, dos nossos corações rasgados perante Ele, não só as nossas roupas, não só os nossos costumes, mas uma vida realmente dedicada a Ele. No 28 está assim: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios dos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão todos os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui a gente consegue ver que tanto para se consagrar e para se arrepender, todos fomos chamados, mas na hora que for necessário, na hora que for o plano perfeito dele, de profetizar e ter sonhos e ter visões, também todos são chamados. Você vê que os velhos sonharão e os jovens terão visões, e até os servos que não eram considerados muita coisa, até os servos que não eram tão considerados naquela sociedade, teriam o seu papel. É para todos. A parte difícil, vamos dizer assim, mas a parte também de fazer o que Ele planeja para nós. E é isso que Deus espera da gente. E quando eles se arrependeram, e quando eles se botaram no caminho que Deus escolheu para eles, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Então, hoje, como Igreja de Cristo, nós devemos fazer isso. Nos arrependermos e tentar entender, pedir discernimento para Ele, orar sobre isso, jejuar. O que Deus está querendo de nós como igreja neste momento? E eu convido a igreja a orar sobre isso. Orar para nós entendermos o que Deus espera de cada um de nós nesse momento de crise. Amém.